Olá, pessoal, aqui para mais um Vim. Cadê? Não veio. Não veio. Então, acho que não vai Logo, ter não venda vendi. hoje. Logo, não vendi. Mas é assim, né, Pedrão? A vida não é assim. Às vezes a gente vende e ganha, às vezes a gente não vende e perde. Não é assim que a coisa acontece no dia a dia do vendedor? Só para quem não tem sagacidade comercial, porque quando a gente perde, a gente tem que saber por que a gente perde. Então não é exatamente Oh, uma perda. eu tô achando que você quer falar daquele jargão que o pessoal chama de análise de win-loss. É isso que você quer É, falar, Pedrão? Eu tô achando que é isso. aí, vamos falar de um loss. Ele tá comprador não veio de novo, vamos falar de trem que ele não pode saber. Exatamente, é só segredo entre a gente aqui. Fala pra gente, Pedrão, qual é a estrutura que tem para você fazer essa análise e como é que isso torna o seu papel como vendedor melhor? Win loss, como o próprio nome diz, né? Análise de perdas e de ganhos. Por que que a gente ganhou, por que que a gente perdeu, né? É uma prática gerencial que todo líder de venda deveria adotar nos seus processos, né? Que ela traz uma porrada de benefício para a operação, sabe? Desde entendimentos melhores de como que a gente está posicionado, até treinamento de vendedor. A agenda de um in-laws é, em primeiro lugar, treinamento de time comercial, sabe? É uma prática da qual eu não abro mão de jeito nenhum. Ela dói para fazer, especialmente no começo, que a gente vai percebendo as nossas gafes, né, as falhas que a gente vai cometendo, mas é uma análise necessária a quem quer ter resultado para valer, né? Pois é. Agora, olha só, é muito comum a gente ver, por exemplo, empresas que às vezes não têm uma oferta bem feita ou que o vendedor não é bem treinado em relação a como posicionar a oferta, e você vai olhar lá a análise que o vendedor faz de por que que ele não vendeu, é sempre assim: o produto é ruim, o produto é ruim, o produto é ruim, o produto é ruim, o cliente achou o produto caro, e acaba meio ficando nisso. Que faz para sair dessa situação do óbvio que não informa nada? É, é até pior um pouquinho, viu, isso? Quando a gente chega e vê produto ruim, ainda tem um fio da meada a ser puxado, né? O problema é quando a gente chega e você vai olhar o gráfico de pizza do cara, 80% é lead, parou de responder, 20% é preço. É o que a gente mais vê, né? Ou seja, aí que você não tem nada com coisa nenhuma mesmo, né? Então a análise do in-laws, ela, como eu costumo recomendar a meus clientes, ela precisa ser implementada de trás para frente. Não é um negócio que a gente faz assim, primeiro vamos implementar o gráfico de pizza. E aí depois que a gente vai correr atrás dos motivos que a gente está identificando. Não, fazer isso normalmente vai te levar a esse gráfico de pizza que não diz nada com coisa nenhuma. O caminho que eu costumo recomendar é aprenda a fazer um in-loss primeiro. E não é você, dono, gestor comercial, aprender, não. Seus vendedores precisam aprender a identificar reais motivos de perda e motivos de ganho para que a verdade venha à tona e você consiga trabalhar sobre a verdade. Até lá você vai olhar para esse gráfico de nada com coisa nenhuma e, consequentemente, não pode tomar decisão. Então, a primeira coisa é olhar para o processo, para as pessoas treinar. No começo, as reuniões de win-loss, onde a gente senta junto, tem que sentar vendedor, tem que sentar junto com o gestor, de preferência com alguém da área de operação, para quem prospectou aquele lead ou levantou aquele nome, e analisar o caso igual criança. Por quê? Por quê? Do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, até que todo mundo se sinta satisfeito com a resposta e perceba uma coerência real no que está sendo dito, sabe? Antes disso, se você não faz esse tipo de exercício, você vai ter as pessoas viciadas em terminou a venda lá, o cara vai lá e arrasta para perda e seleciona o motivo que tiver menos incoerente no CRM e fala qual que é. E aí você vai tirar o quê de aprendizado disso? Perfeito. E nesse caso, quer dizer, eu vejo, né, tem duas formas de começar isso. Uma é você pegar um conjunto já de causas conhecidas, algumas são até verdadeiras, outras acabam sendo devaneio, ou você partir de uma folha totalmente em branco, em que você começa a construir isso. Essas duas são válidas, tem uma que é melhor do que a outra. Como é que você tem visto isso para você chegar numa série de causas que realmente vão importar para a empresa?
Olha, uma causa, ela raramente ela está isolada de um contexto, sabe? Então, eu gosto muito de começar pelo detalhe. As primeiras reuniões de win-loss que eu faço, normalmente elas duram de 60 a 90 minutos e a gente não consegue discutir mais do que duas vendas, dois casos, nas primeiras. Imagina o que que é isso. Você passar uma reunião inteira de 60 minutos discutindo uma venda. É nesse nível que eu estou falando. Quando a gente consegue chegar nesse nível e identificar causas raiz reais de problemas, normalmente a gente se identifica em outras contas. Na mesma hora o vendedor fala: opa, peraí, que esse caso está parecido com aquele do fulano que eu vivi em tal ocasião. Esse está parecido. Olha, tem umas três. Estou percebendo que nós temos um gap, nós temos um problema real aqui nesse contexto, nesse mercado específico. Estou percebendo que esse mercado talvez não tenha tanta dor que a gente achava que tinha, e a gente vai precisar pivotar alguma coisa e por aí vai. Então, o micro leva ao macro, quando ele é bem feito, sabe? Porque quando a gente começa de um macro mal organizado, a gente vai olhar para motivos vagos, motivos que não representam a realidade, e a gente corre o risco de tomar uma decisão errada, sabe? E decisões erradas vão levar à execução errada, que vão jogar dinheiro fora, vai jogar tempo fora. Não tem muita mágica não, sabe? Enquanto o time não souber fazer análise de causa, é muito arriscado a gente tomar decisões com base nos dados que estão aqui, a não ser que os dados sejam muito concretos e a gente tenha Claro, já mas estou feito entendendo. um exercício bom, né? Ou seja, de uma maneira geral, é bottom-up mesmo, né? Eu Bottom up. entendo a realidade e aí eu começo a generalizar essa realidade, aí eu vou chegar nos motivos, né? Agora, É. se por um lado a gente tem em empresas que ainda não estão estruturadas os vendedores que têm essa dificuldade, eu também percebo, por outro lado, empresas que às vezes eu falo em que ou o gestor comercial ou o dono, dependendo do porte da empresa, né? Em que ele consegue só contratar vendedor ruim, né? Porque a causa de não vender é sempre que ele contratou um vendedor ruim. Isso é um indício de que a coisa está mal analisada, né, não, Pedrão? Muito mal analisado. Já vi casos assim, recentes, né? Onde o cliente percebeu que ele estava indo a diretoria da organização percebeu que estava indo para o lugar errado. Tava contratando em uma régua que já estava aquém do nível do mercado dele. O mercado desse cara evoluiu, se tornou um outro mercado com o passar dos anos. Ele, não posso dar detalhe aqui para não dar dica nenhuma de quem é. Mas o mercado desse cara, há 5, 10 anos atrás, ele se comportava de uma maneira. Esse mercado ele evoluiu de tal maneira que agora, se ele não tiver vendedores de perfil enterprise, aquele cara que sabe plantar, que sabe cultivar uma oportunidade durante alguns meses, se ele não tiver vendedor desse perfil, ele não vai sair do lugar. Sabe? Então, ele percebeu isso de maneira prática ali no dia a dia. Ele tinha que mudar o perfil da estrutura dele, mudar a estrutura da oferta, para poder realmente conseguir transitar nesse mercado que se transformou. É outro mercado. Esse mercado que esse cara tinha 10 anos atrás, hoje é completamente diferente. As mesmas empresas, mas de uma outra maneira. Não é curioso isso, da questão do perfil do vendedor, né? Eu já vi situação em que é quando olha para o lugar errado, né? O vendedor não foi contratado porque não sabia falar inglês. Aí, assim, mas a pergunta que eu fiz alguns anos depois é o seguinte: mas alguma vez vendeu para fora? Não. Ué, então, qual que era a necessidade do vendedor falar inglês versus talvez ele ter alguma outra característica que fosse mais adequada para o cliente? Isso é muito esquisito, às vezes, quando aparecem essas qualificações que, em geral, seriam boas, mas para o vendedor não vai fazer nada, vai chegar à conclusão que o vendedor é ruim, vai levar uma análise de win-loss péssima. Não, não tem essa cadeia toda? E nesse meio tempo, quanto dinheiro se perdeu? Quanto tempo se jogou fora? Exatamente. Pela Não, falta de uma análise sóbria, bem feita, que realmente levanta a poeira debaixo do tapete, que incomoda, mas que funciona. verdade. A análise Winloss que não der vergonha na gente, bicho, não é análise Winloss, não. Ela tem que dar vergonha. Falar, nossa, que gafe que eu cometi. Que vacilo que eu cometi de ir nesse contexto. Assim que é boa a análise Winloss que presta. E, Pedrão, assim, ó, uma análise bem feita, quando ela é feita em cima dos motivos verdadeiros,
qual o principal ganho ou os principais ganhos que se traz para o gestor comercial e, consequentemente, para a empresa? Produtividade na veia, porque a gente começa a mirar no lugar certo, né? Não foi nenhuma, nem duas vezes que a gente desistiu de ir para determinados segmentos, fazendo análise em loss simples de 3 vendas perdidas. 3 vendas perdidas, cara. Só a gente já chegou à conclusão de que em determinado mercado havia um contexto regulatório que injustificava continuar oferecendo determinada solução. Imagina, se a gente não tivesse feito a bendita da análise detalhadamente. A gente teria tentado vender para 15 conta, 20 conta e falou, não, é preço. Não, e o pior é isso, né? Não é só a questão de perda de tempo e dinheiro, mas é a perda de credibilidade, porque você não vai mais ter uma chance cedo de vender para aqueles caras de novo. Você não pode voltar para eles e falar assim: ó, desculpa, eu entendi errado, agora eu quero vender para você. Isso não costuma acontecer. Né, não, não, esquece, você fechou uma porta, né? E você pode ter certeza, tem um monte de. Aí a gente volta no danado do ICP que eu falo toda hora aqui, né? É, a gente. Cara, você pode ter um produto especialíssimo e tudo mais. Pode ter certeza que seu mercado é menor do que você está achando que é. Então tem que saber olhar direitinho, sabe? A análise do in-loss para enriquecer conhecimento sobre ICP, nossa senhora, é uma ferramenta maravilhosa, porque a gente consegue pegar realmente o mercado do cara, a proposta de valor dele, confrontar essa proposta de valor com as características organizacionais daquela empresa para a qual eu não vendi, bato com a empresa para a qual eu vendi, bato com o meu estudo de caso de sucesso, bato com as últimas 10, 15 vendas que eu perdi em contexto semelhante, pimba, vem um insight na hora que a gente realmente consegue enxergar de maneira muito clara para onde a gente não deve ir. A análise Win-Loss é ótima para mostrar onde a gente não deve gastar a nossa energia, para tirar, poupar tempo, realmente limpar aqueles pipelines cheios de fumaça. Maravilhoso para isso. Bacana. Bom, estamos chegando aqui hoje no final do nosso papo e para aquele gestor comercial ou para aquele proprietário de empresas menores ou até para o founder de startup que quer ter bons resultados numa análise de win-loss, qual é o modelo mental que ele tem que mudar? O que ele tem que estar preparado para começar a fazer isso? Sair da cadeira que ele ocupa como se fosse um cara de fora, tá com dificuldade, me chama que eu vendo consultoria para ser para isso. E fazer uma análise sóbria igual uma criança. Porquê, do porquê, do porquê, do porquê. E sem ficar passando a mão na cabeça do filho. Sem, tira a vaidade de lado, esquece isso e vai mergulhar detalhadamente para o que você está fazendo. Aí sim, os motivos verdadeiros vão aparecer. Oh, bacana. Ó, então tá bom. Espero que na próxima aí nós podemos. Agora que nós já te falamos esse segredo aqui longe do comprador, espero que O na comprador próxima ele não esteja sabe. com a gente. É isso aí. O comprador só tem que fazer uma coisa, ele tem que dizer pra gente porque que a gente perdeu. Boa, boa, muito boa, muito boa. Valeu, Pedrão. Abraço, Valeu, até a próxima. até.